Bom dia. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Olá, Ana. Bom dia. Tudo bom? Como vocês estão? Ei, Rafa, bom dia. Bárbara, Letícia. Pessoal, quem já foi chegando aí, vai colocando o nome lá na listinha, lá, chamada, presente, tal, essas coisas, etc. Vou esperar o pessoal entrar mais aí. E aí, pessoal, como que vocês estão? Como que tá o estudo de vocês? Tá dando certo? Tá indo bem? Eu tô tranquilo. Vocês são ótimos, vocês já nasceram nesse mundo, tecnológico, então vocês têm uma facilidade muito maior do que eu, pelo menos eu garanto para vocês, muito maior de se adaptar a esse momento aí. É bacana a gente usar esse negócio de se adaptar à situação. Tá cheio de barulho. Eu tive que mudar o lugar. Felipe tá falando, Felipe? Pode falar de novo, que eu não ouvi. Não, pode deixar, pode deixar. Só que eu mudei de cenário aqui atrás porque tava muito barulho. Não fala não, que o meu cenário aqui atrás eu vou comprar uma tela, vou colocar os meus Aqui como fica o meu. Olha. os meus quadros. Cadê os meus quadros? Ai, que horror. Peraí. Aí. É porque tá com a câmera frontal e eu tô me perdendo. Aí eu vou colocar os meus quadros atrás para poder fazer um cenáriozinho mais youtuber. Para ficar uma coisinha mais. Eu comprei já uns outros quadros, eu sou muito fã desses quadros de temáticas assim. Eu também consigo fazer isso aqui. Olha. Cadê? De games, essas coisas. Enfim. Pessoal, olha só. A Inaê chegou aí. Semana passada ela tinha... Tudo bom, Inaê? Você tinha me perguntado a respeito dos nêutrons, né? O que são formados os nêutrons? Eu falei assim, eu não sei, não lembro exatamente. Aí logo em seguida eu fui pesquisar, né? Porque eu não consigo depois, eu tenho que logo procurar para ver, para responder a minha inquietação. Aí os nêutrons, eles são formados por quarks. Eu vou exibir só uma coisinha aqui, só para vocês terem uma noção do seguinte, pessoal. A gente está estudando, evidentemente, modelos atômicos. Hoje a gente vai fazer exercícios e características, né, dos átomos. Só que esse mundo, esse universo, ele é um universo extremamente complexo. O que a gente vê é simplesmente uma superfície, uma camadinha assim, né, nem digamos que é a pontinha inicial do iceberg quando a gente está vendo o que a gente estuda aqui. Só para vocês terem uma noção, quando a gente trabalha com partículas subatômicas, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Física. Você falando isso, tio, eu lembro do filme do Homem-Formiga, que ele fica menor. Exatamente. Tem tudo, toda e total relação com eles, com esse universo da Marvel, no caso do universo do Homem-Formiga, que é o universo quântico, tá? Muito legal. Olha só para vocês terem uma noção. O que a gente estuda é bem superficial, pessoal. Olha só isso aqui. Eu não conseguem visualizar certinho aí? Ó. A estrutura da matéria. Então, veja, ó. Nós temos matéria, né? Maçã aqui. Aí a maçã é formada por moléculas. Moléculas são formadas por átomos. Os átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. E olha só como que ele vai ramificando. Prótons e nêutrons são formados por partículas menores, por estruturas menores ainda, que foram chamadas de quarks. Então a gente tem uma série de partículas, tá? Nós temos fótons, gluons, bósons, uma série de partículas. Não são só prótons, elétrons e nêutrons. Elas são só a superfície, tá? Leptons. Então a gente tem um monte de partícula, tá? Que vai além
dessa característica que a gente vê no nosso material. Ela é bem superficial, tá? Se vocês quiserem, tá aí mostrando só para você tirar aquela sua dúvida que você me perguntou. Se vocês quiserem, eu posso passar esse material para vocês, tá bom? Ele tem uma informaçãozinha a mais, mas é bacana para você saber que existem coisas além do que a gente estuda nos livros. Deixa eu só abrir meu livro aqui para vocês e a gente vai falar hoje, pessoal, a respeito dos íons, tá? A gente viu na semana passada, dos íons não, na verdade, da eletrosfera atômica. A gente viu na semana passada o seguinte, a gente viu que os átomos, eles têm tendência em... que os átomos, eles são formados... Estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo e estou embolando, né? Aquela típica coisa de geminiano, para tentar fazer ao mesmo tempo e se embolar. Então, olha só. A gente viu na semana passada que os átomos, eles são formados por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. A gente estudou que a eletrosfera, ela é uma região... eletrosfera não. O núcleo, ela é uma região formada por prótons, elétrons, por prótons e nêutrons, tá? E os prótons e os nêutrons... eu abri o livro... eu abri o livro 2, tá vendo? Ó, fiz até errado. E os prótons e os nêutrons, eles vão dar origem aí a duas informações importantes em relação aos átomos, que são... a massa atômica, aqui, a massa atômica, meu Deus, o que está acontecendo comigo hoje? A massa atômica, o número de massa, o número de massa, o número atômico e a definição de, que é importante, isótopos, isóbaros e isótopos. Só que, deixa eu abrir meu vídeo aqui, além do núcleo, que fornece essas características, né, sobre o número de massa, o número atômico, isótopos, isóbaros, isótonos. Além disso, existe a eletrosfera. A eletrosfera, ela é uma região constituída por elétrons. E aí a gente tem que entrar no seguinte detalhe. Os elétrons, eles são partículas que têm liberdade de movimento no átomo. Ou seja, eles estão livres, eles estão não rodando no sentido de circular, mas eles estão no entorno do núcleo. Então, a gente tem o núcleo atômico, né, como a gente viu no modelo aqui, vou pegar esse daqui mesmo. O núcleo atômico, aqui no centro. Ao redor do núcleo, a gente tem a eletrosfera, ela não tem esse formato circular, isso é só para a gente compreender. E na eletrosfera, a gente tem elétrons. Os elétrons, eles estão no entorno do núcleo, se movimentando no entorno do núcleo. E essa movimentação, evidentemente, faz com que muitos átomos, às vezes, possam transferir, vou colocar essa palavra, possam transferir os seus elétrons. Quando eu falo em transferência, eu estou falando que átomos podem perder ou ganhar elétrons. São as únicas partículas que podem ser ganhadas ou ser transferidas dentro do átomo. Um átomo nunca transfere os seus prótons. O átomo nunca transfere os seus nêutrons. Um átomo transfere os seus elétrons. Então, elétrons ficam na eletrosfera, têm liberdade de movimento e essa liberdade permite com que os átomos possam transferir essas partículas. Essa transferência se dá de duas formas, né? Toda transferência só tem essas duas formas. Alguém doa e alguém recebe. Então, toda transferência de elétrons é sempre aquele processo em que um átomo vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons, tá? Lembra, agora eu vou pegar um detalhe. Elétron, toda vez que eu estou transferindo elétrons, eu estou transferindo cargas.
uma carga negativa. Então, para você entender o que é um cátion e o que é um ânion e não confundir a sua cabeça, você pensa nisso, que toda vez que você transfere carga elétrica negativa. E que no seu núcleo, no núcleo atômico, nós temos cargas positivas. Então, o átomo é formado por cargas positivas no núcleo e carga negativa na eletrosfera. Os átomos podem ganhar ou perder cargas negativas, que são os elétrons. E essa transferência faz acontecer aí um fenômeno ou a formação dos íons. Então a gente pode dizer isso daqui, ó, segundo parágrafo. Ó, átomos podem perder ou ganhar elétrons, marquem aí, sem que sofram alterações no seu núcleo. Isso é muito importante, essa informação, tá? Sem que sofram alterações no seu núcleo. E por que eu estou falando que é importante? Porque o número de prótons do átomo, então, vai permanecer constante ao longo dessa transferência. O que vai mudar é o número de elétrons que tem na sua estrutura. Marquem o terceiro parágrafo. Os íons, eles são chamados de cátions e ânions, tá? Cátions têm carga positiva e ânions têm carga negativa. Então, olha só. Deixa eu ver se ele traz um exemplo aqui. Ah, aqui, ó. Como que eu identifico se um átomo ele está na sua forma de cátion, perdeu elétrons, na sua forma de ânion, ganhou o elétron, ou na sua forma neutra? Você vai identificar eles pela representação. Então, olha só. Quando eu tenho a representação do meu átomo, apenas assim, ó, o símbolo do elemento, como aqui no primeiro caso. Estão observando aí, todo mundo? Estou na página 100, para quem quiser observar, usando o exemplo da espécie isoeletrônica para te mostrar o que é um cátion e o que é um ânion e que informações a gente retira da escrita química das coisas. Porque eu não preciso te falar que um átomo perdeu tantos elétrons ou um átomo ganhou tantos elétrons. Eu simplesmente posso te mostrar uma representação como essas daqui, ó, da página 100, e você, com base nelas, já tem que interpretar se ele é um cátion ou um ânion e quantos elétrons esse cátion ou esse ânion perdeu ou ganhou, respectivamente. Então, a gente tem aí o seguinte, ó. Quando a representação do átomo não aparece no canto superior direito, aqui em cima, ó, igual no caso do flúor e no caso do magnésio aqui, quando não aparecem esses sinais de positivo e negativo, significa que o átomo está neutro. Informação que anotem aí. Átomo neutro. No átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Neutro. No cátion e no ânion, isso vai mudar, esse número de elétrons muda. Então, olha só. Se a representação do átomo aparecer com um sinal negativo, significa que ele ganhou elétrons. O sinal negativo significa que ele ganhou elétrons. Então, aqui, ó, por exemplo, o átomo de flúor, ele ganhou um elétron. Quando não aparece o número, é 1 que vale, tá? Na química. Então, aqui só o sinal negativo vale 1. Então, quer dizer que esse é um átomo, um ânion, porque tem um sinal negativo, e esse ânion ganhou um elétron. Então, quantos elétrons o ânion flúor tem? Aí, para você fazer essa brincadeira, você tem que sempre pensar assim. Quantos elétrons o meu átomo neutro possui? O flúor neutro, pelo número atômico dele ser 9, então ele também tem 9 elétrons. Se ele ganhou um elétron, então agora ele passa de 9 para 10 elétrons. Tudo bem? Então eu identifico um ânion
com um sinal negativo em cima do símbolo, e o valor que acompanha o sinal negativo indica a quantidade de elétrons que esse átomo ganhou em relação ao seu átomo neutro. É sempre assim. Em relação ao átomo neutro, quantos elétrons ele ganhou? Quantos elétrons ele perdeu? Agora, perceba aqui embaixo. Poxa, esse exemplo não tá legal. Por que ele foi me dar logo o exemplo do NH4? Aqui, ok. Então, olha só. Ca2+. Agora aqui, a gente tem um elemento químico. Google adora capturar a minha voz. E você tem um elemento químico. Esse elemento está acompanhado de uma carga positiva, indica um cátion. O valor da carga indica quantos elétrons, se é um cátion, então indica quantos elétrons este átomo perdeu. Certo? Então, ele é um átomo que tem uma carga positiva porque ele perdeu 2 elétrons. Olha só que interessante. Vou fazer aqui. Ó. Só para vocês entenderem. O Ca é um átomo que tem 20 prótons no seu núcleo. Então, ele neutro, ele também tem 20 elétrons. O Ca2+, ele já passa a ser um cátion. Olha quem está riscando a minha tela, eu vou bloquear vocês, hein? Eu deixo aberto, mas não bagunça não, senão fica ruim depois para ficar visualizando. Então, ó, o Ca neutro ele tem 20 elétrons, porque o número atômico dele é 20. Agora, o Ca2+, ele indica que nós temos aqui um cátion. Então, aqui é um cátion. E quantos elétrons este átomo perdeu em relação ao seu átomo neutro? Então, se neutro ele tinha 20 e ele perdeu 2, agora ele tem 18 elétrons. Tudo bem? O processo contrário acontece com os ânions, tá bom? É a mesma coisa. É só você pensar em quanto o átomo neutro ganhou. Certo? Aí vai variar o número de elétrons. É bem tranquilo. E aí, pessoal, a gente finaliza essa questão dos cátions e dos ânions da seguinte maneira. Existem, além do isótopo, isóbaro e isótono, existem as espécies isoeletrônicas. Iso é igual, eletrônica é elétron. Então, é igual o número de elétrons. Então, espécies isoeletrônicas são aquelas que são átomos de elementos diferentes, tem que ser diferentes, tá? Então, para ser isoeletrônico, estou na página 100, para ser isoeletrônico, ele tem que ser átomo diferente que apresenta o mesmo número de elétrons. Ele colocou aqui espécies. Por que ele colocou espécies? Porque, se vocês repararem, nesse exemplo aqui, ó, NH4+ e CH4, nós não temos aqui cargas, né, cátions e ânions, e o mais importante, nós temos mais de um átomo aqui dentro. Por isso que ele colocou espécies. Porque espécies podem ser átomos, moléculas, tá? Cátions, ânions e assim sucessivamente. Só que é o seguinte, eu não gosto de trabalhar com essa parte aqui agora, porque ele não falou ainda sobre ligação química. Então fica um pouco confuso quando eu trabalho com isso, sem antes falar das ligações químicas. A maioria das atividades que vocês vão fazer não vão tratar de moléculas ainda. Elas vão tratar apenas dos átomos. Então você tem que olhar um átomo cátion, um átomo ânion ou um átomo neutro. Um átomo.
Essas duas aqui, ó, NH4+, CO2, isso daqui são moléculas. Moléculas iônicas e moléculas aniônicas. Então, isso daqui são formados depois que os átomos se ligaram, mas não vem ao caso ainda. Logo, uma espécie isoeletrônica, então ela tem, ó, são todos aqueles átomos que têm diferença de elétrons, mas que quando a gente observa, são átomos diferentes, mas que quando a gente observa a quantidade de elétrons, desculpa, falei diferença de elétrons, mas quando a gente observa a quantidade de elétrons, a gente tem uma quantidade igual para todos eles. Então, espécies isoeletrônicas são aquelas de átomos diferentes com números de elétrons iguais. Acontece sempre entre átomos neutros e íons ou entre íons. Você nunca vai conseguir encontrar espécie isoeletrônica entre dois átomos neutros. Não tem como isso acontecer. Tá bom? Então, entre átomos neutros, você não consegue encontrar aí espécies isoeletrônicas. As espécies isoeletrônicas, elas são sempre entre íons ou entre átomos neutros e íons. Tá bom? Ah, por que que os átomos neutros não vão ser encontrados aí na forma isoeletrônica? Porque é simples. Se você tem 118 átomos e cada um dos átomos tem um número de prótons diferente do outro, né? 118, de 1 a 118. Então, se cada um desses átomos tem um número de prótons diferente do outro, o átomo neutro deles nunca pode ser igual, porque eles são diferentes já de imediato, entendeu? Então, ó, o hidrogênio, que tem próton igual a 1, o átomo neutro dele tem 1 elétron. O hélio tem número de próton igual a 2. Então, o seu átomo neutro é 2. Tá vendo? Eu não consigo encontrar um isoeletrônico entre átomos neutros porque o número de elétrons vai ser diferente sempre. Tá bom? Agora, você consegue encontrar espécies isoeletrônicas entre átomos neutros e íons e entre os próprios íons, tá? Entre eles. Vamos lá? Ô, Então, tio, oi. não é possível encontrar átomos isoeletrônicos do mesmo elemento? Porque Não, do senão eles mesmo. seriam isótopos, né? Sim, seriam isótopos. Eles são isótopos, não isoeletrônicos. Eles acabam sendo também isoeletrônicos, tá bom? Alguns, não todos. São alguns poucos que têm um comportamento que a gente não pode falar assim, ah, todos. Porque quando a gente fala todo, a gente generaliza, né? Então, na ciência, a gente sabe que a gente nunca pode generalizar, porque sempre tem uma exceção. Então, eu vou falar o seguinte. A tendência observada é que átomos neutros não apresentam essa propriedade de serem isoeletrônicos, porque justamente o seu número de prótons sempre vai, o seu número de prótons e elétrons, evidentemente, sempre vai ser diferente, tá, Júlia? E os átomos iguais, eles são isótopos, não isoeletrônicos. Eles acabam sendo isoeletrônicos também, tá? Mas a gente classifica eles como isótopos, tá bom? Carta por Isótopos. enquanto, né? Oi? Carta por enquanto. Não Você entendi, tá falando. Felipe. Esquece, esquece. Não, é porque tá travando às vezes a Eu sua sei, voz. sei, é que tá travando. Então vamos lá, pessoal. Me respondam aí, então, aplicando esse conhecimento que a gente teve aqui da eletrosfera. Qual é a alternativa que eu tenho aqui para a questão número 1? Para a questão número 1 da página 90, 100. Página 100. Ó, íon ferro, olha lá, íon. Então eu tenho que saber aqui, já de início, quantos prótons, ou melhor, quantos elétrons tem o átomo neutro desse elemento. Ele fala o seguinte, pessoal, ó. Ah, muito fácil. Sistema de transporte de oxigênio. Ó, o íon ferro 2 tem 24 elétrons. O íon.
Então, ó, questão 1, página 100. O íon ferro 2, olha lá eu resolvendo aqui, ele apresenta 24 elétrons e o número de massa igual a 56. É a massa dele. Ele quer saber, deixa eu ver aqui, o número de atômico, então ele quer saber quantos prótons esse átomo apresenta, e o número de nêutrons desse íon corresponde respectivamente a, ó, número atômico, número de prótons, de cátions, de ânions, de átomos neutros, não muda. Então, o número de prótons do ferro na sua forma de íons é o mesmo número de prótons na sua forma neutra, ele não muda. Então, é só você pensar. Bom, se o íon, olha só, hein? Se o íon tem 24 elétrons, o átomo neutro tem quantos? Quantos elétrons o átomo neutro tem? 26. 26, porque só assim para ele perder 2, né, e ficar com 24. Então, ó, o átomo neutro de ferro possui 26 elétrons. Cadê? Quem falou que não entendiu? Entendiu. Quem? Rafa. Olha só, Rafa, vamos lá. Ó, ele fala o seguinte, o íon ferro 2+. Aí você já sabe o seguinte, ele é um cátion que perdeu 2 elétrons, tá bom? Esse íon, o íon, tem 24 elétrons, o íon, e apresenta uma massa igual a 56. Isso são as características do íon ferro 2+, certo? Que é um cátion. Então ele diz o seguinte, o átomo, qual é o número atômico, ou seja, Professor, qual é o número... Oi. eu não entendi o que é cátion. É o íon positivo, não? Isso, é um átomo que perdeu elétrons, o cátion. E aparece que você estava onde na hora que eu estava explicando isso? Que eu estava até agora falando sobre isso. Tem um maisinho em cima. Isso, maisinho aqui em cima, ó. Tá vendo não minha página aí, ó? Ah, tá, agora eu entendi. Olha lá, ó. É o cátion ferro que... Então, ó, é um ferro na sua forma de cátion, porque tem um sinal positivo, e esse cátion, ele perdeu 2 elétrons. E aí o Então, exercício... professor, toda vez que tiver um mais é porque perdeu e toda vez que tiver um menos é porque ganhou? Ganhou elétron, ganhou carga negativa, isso aí. Ah, entendi. Então, ó, o átomo neutro... o átomo neutro. Então, ele quer saber o seguinte, qual é o número atômico e qual é o número de nêutrons deste íon? Aí, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, ó. O número de prótons de íons ou átomos neutros permanecem constantes, ou seja, não muda. Então, para eu saber quantos prótons ou qual é o número atômico deste átomo, deste íon, basta eu saber quantos elétrons o seu átomo neutro apresenta. Porque olha só, se eu souber quantos elétrons o átomo neutro de ferro apresenta, eu sei que o número de elétrons do átomo neutro é igual ao número de prótons deste átomo. E aí, como é que eu chego a essa resposta? Então, agora a minha questão é: qual é o número de elétrons do átomo neutro de ferro? Por que que eu tenho que responder essa pergunta? Porque quando eu acho o número de elétrons do átomo neutro, eu consigo dizer o número de prótons deste átomo.
Porque um átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos lá. Se o ferro está escrito dessa forma aqui, 2 mais, significa que ele perdeu 2 elétrons, correto? Correto? Se ele tem 24 elétrons, quantos elétrons o seu átomo neutro tinha que ter para que, depois que ele perdeu 2, ficasse com 24? Aí eu cheguei à conclusão, né, na verdade a Júlia que me informou, que o átomo neutro de ferro possui 26 elétrons. Ó, se ele tem 26 elétrons, quando ele perder 2 e se transformar nesse cara aqui, ele vai ter 24. Se o átomo neutro possui 26 elétrons, logo o número atômico é igual a 26. Né? Porque no caso dos átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ana Clara. Fala, Ana. 10h16 você me mandou uma mensagem, é 10h31, só estou respondendo agora. Professor, tem gente que não está conseguindo voltar para a aula. Como assim? Teve uma hora que meio que caiu. Eu saí, mas aí eu consegui voltar. Eu fui no link do WhatsApp e entrei. Mas tem gente que não... Desconectou de todo mundo. Não, de Pode todo mundo não, de algumas pessoas. Aí não conseguiram voltar, mas agora conseguiram. É Então, porque tipo, eu também tinha saído, eu não tava conseguindo entrar. Eu acho que é por Também, isso que eu não também. visualizei o chat, pessoal. Quando tiver esse problema de conexão, eu vou pedir para vocês que tentem informar rapidinho ao Danilo para ver se ele consegue fazer alguma movimentação de lá, porque muitas vezes eu não fico com o chat aberto, tá vendo? Ó, ele fica na Mas eu frente falei, do... professor, no grupo. Ah, ele deve ter resolvido então. Não sei, mas aí um monte de gente tinha desconectado. Aí demorou um tempo pra conectar de novo. Tá, eu não Mas percebi, igual, senão teria... Eu acho que era problema no Zoom mundo. mesmo. Provavelmente. E qual é a massa, então, desse átomo, pessoal? Então, a massa é dada pelo número atômico mais o número de nêutrons. Bom, ele quer saber a massa, não, ele quer saber o número de nêutrons. Então, se eu tenho a massa de 56, um número atômico de 26, o número de nêutrons, então, vai ser 56 menos 26 igual a N. Igual a N. 30. Nós vamos ter, obrigado, 30 nêutrons. Sacaram? Tranquilo, né? Vamos passar para o próximo? Para a gente resolver mais. Isso é legal. Não. Podemos passar para esse outro? Aqui ele já coloca essas espécies, eu não gosto de trabalhar com elas agora, porque trabalha com uma série de outras coisas, Mas vamos lá tentar responder algumas. E depois eu vejo como que eu vou trabalhar isso aqui com vocês, porque senão vai levar mais um tempinho para eu explicar algumas situações para vocês. E pode confundir ainda mais. Então eu acho legal a gente construindo uma escadinha, tá? Então vamos lá. Ó. Ele está pedindo aqui quem são os cátions e quem são os ânions. Aí é só você olhar aqui e responder. Ó. Os cátions são todas aquelas espécies que têm o sinal positivo. Então, a gente tem o Na+, K+, Ca2+, Mg2+. Então, todos esses são cátions. Esses. Todas as outras espécies que estão com o sinal negativo,
elas são ânions. Então, a gente tem os cátions aqui no lado esquerdo e os ânions no lado direito, tá? Ai, Jesus. É tenso. O número de prótons, elétrons e nêutrons dos íons Na+ e Ca2+. Vamos lá, então, ó. Eita, não é essa, não. Testando seus conhecimentos. A questão 1. Letra A. Aí vocês já sabem, é só pegar cátions, sinal positivo. Vou botar assim. Nossa, pósito. Ô, tio, Positivo. Oi. quando tem mais, então ele ganha carga negativa e quando tem menos, é o quê? Não, é o contrário. Quando está com mais, com o sinalzinho de mais, igual aqui, ó, Na+, significa que ele perdeu elétrons. Perdeu carga negativa, por isso que ele ficou positivo. Tem mais prótons. Quando ele está com um sinal negativo, aí significa que ele ganhou o elétron, ganhou a carga negativa, tá bom? Beleza? É o contrário mesmo, eu vou explicar agora porque que é o contrário, ó. É isso mesmo, por isso que eu estou falando para vocês terem cuidado com essa parte aqui. Ânions é o sinal negativo, aí você faz a resposta depois. Letra B. Olha só, o número do Na+, presta atenção agora aqui, hein? Você que me perguntou. E do Ca. 2+. Olha lá. Vamos lá. Olha a informação no exercício aqui que é importante, ó. Toda vez que ele traz isso daqui, ó, dados. Z. Z é número atômico, número de prótons. Então, ele já está indicando para você aqui, ó, quantos prótons o átomo neutro de sódio apresenta. Se o átomo neutro de sódio tem 11 prótons, você tem que supor que ele tem 11 elétrons também. Então, eu vou colocar aqui, ó, para você entender, hein? Na, neutro, neutro. Então, o Na neutro, ele tem o número atômico de 11. Portanto, ele tem elétrons também igual a 11, o átomo neutro. Ele tem uma massa igual a 23. Portanto, o seu número de nêutrons vai ser igual a 23 menos 11, que é a massa, menos Z, nós temos 12. Então, ó, estas são as informações do átomo neutro de sódio, do átomo neutro. Agora, deixa eu fazer uma coisa legal aqui. O Z é o quê mesmo? Número atômico ou número de prótons. Mesma coisa. Tá bom? Uhum. E toda vez no átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons desse átomo, tá bom? Agora a gente vai fazer... Entendi. Isso. Olha só. Primeira informação importante. Eu vou marcar de vermelho aqui, ó. Não muda. Não muda. Estas informações aqui, ó, que estão de vermelho, elas não se alteram dos cátions para o átomo, dos íons para os átomos neutros. Então, ó, qualquer íon de qualquer átomo sempre vai ter o mesmo número atômico do seu átomo neutro,
o mesmo número de massa do seu átomo neutro e o mesmo número de nêutrons do seu átomo neutro. Agora, o que varia de um átomo neutro para um íon? No caso aqui, um cátion. O número de elétrons. Então, ó, se aparece o sinalzinho de mais aqui, significa que ele perdeu um elétron. O 1 não aparece na química, tá? Então, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele passa a ter 10. Olha só que interessante agora. Vou deixar de outra cor. Olha lá, roxo. Roxo não. Verde. Deixa eu... Tá, deixa o roxo. Então, olha só. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Prótons são positivos. E os elétrons são negativos. Então, olha, por isso que fica positivo aqui em cima. Olha lá, ó. Se o número de cargas negativas é menor que o número de cargas positivas, a carga tem que ser positiva no final, né? Porque tem uma diferença, ó. Tem uma carga positiva a mais no meu cátion. Deu para entender? Agora? Hã? Sim. Ó, vou fazer para o CA. Vamos lá, hein? Agora aqui o CA2+. Me ajudem. Vão falando aí pelo áudio. Cátion. Qual é o número atômico que está escrito aí no exercício para o cálcio? Qual é o Z do cálcio? 20. 20. Isso significa que ele tem 20 prótons também. Então, ó, o número atômico muda do cátion para o átomo neutro? Não. Não. Isso, permanece o mesmo. Vamos lá. Quantos elétrons o átomo neutro tem? Neutro. 20. 20, porque no átomo neutro o número atômico ou o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se o átomo neutro tem 20 elétrons, o cátion Ca2+ tem quantos elétrons? 22? 22 ou 18? 18. Eu- E aí? 18, Jesus. 18, isso aí, ó. Lembrem-se, cátion perde elétron. Ó, o sinal positivo Agora eu perde entendi. elétron. Então, você tem 18 elétrons em relação ao átomo neutro. A massa permanece a mesma, 40, independente. E o número de nêutrons também permanece a mesma, 40. Entendido? Obrigado pela explicação, professor. Agora eu entendi. Beleza? Fácil, né? Nossa, demais. Ah, demais. Isso daqui, eu tô falando sério. Vocês não acreditam em mim, não? Isso é sério. Quando eu falo que é fácil demais, é fácil demais. Uhum. Peguem bastante esse nono ano, tá, pessoal? Tipo, abracem todas as informações bem, com muito cuidado, porque tudo isso que a gente está vendo aqui vai se repetir de novo na primeira série do ensino médio, independente aonde você esteja, independe. E tudo isso vai ser usado de agora até o final da terceira série do ensino médio. Então eu vou usar o tempo todo o que é cátion, o que é ânion, o número de elétrons, o número de massa, o tempo inteiro, não para. Não dá para separar os conceitos. Na letra C, para a gente descobrir átomos. E o número de nêutrons? Aqui embaixo, ó, ele não muda. Ele sempre vai ser a massa menos o número atômico. Então, como o número atômico não muda e a massa também não muda de neutro para íon, então o número de nêutrons permanece constante, tá bom? Gente, alguém para o Enzo.
Acho que ele tá riscando. O quê? Controla o seu pincel aí. Eu não fiz nada. Alguém está riscando, mas controla. Eu controlo daqui também. Eu deixo em aberto porque às vezes um aluno pode vir aqui e querer marcar alguma coisa, me perguntar e dar. Então eu deixo em aberto, mas eu posso bloquear tudo, tá? Então, ó, respondendo aí rapidamente, os átomos isoeletrônicos, o Na+, não, o Na+, Felipe, e o Mg 2+, Não custa tentar, né? o Mg2+, tá? O Cl menos o K mais e o Ca2+. Eita. E as outras duas espécies lá que eu não gosto de trabalhar, que é o HPO4 e o SO2. Essas duas aqui, pessoal, não aparece muito não, tá bom? Você deixa ela encostadinha, bonitinha. Tá bom? Você Beleza? jogou, agora você pega. Eu não joguei, eu botei ela no chão. Você Deixa eu ver deixou uma ela no outra. chão, agora você pega. Você deixou Eu- isso ali. Não fui eu. Antes da Cacete, gente tô. finalizar, Você eu sabe posso muito bem que não responder fui eu. com vocês a questão número 2? Tati, eu acho que não vai dar tempo. Tem aula vocês agora, né? Não. Não Tá, mesmo. vocês já estão querendo ir embora, né? Ah, Sexta-feira, né? Já tá cansado. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu tô devendo várias coisas para vocês que eu sei que eu tô devendo, tá bom? Não se preocupem, eu sei que eu devo pra caramba. Não vou falar um palavrão, mas eu devo muito. Então, eu devo uma aula de radioatividade. Eu devo os links das minhas aulas do cursinho. Tá com um material diferente, mas é o mesmo conceito. Eu vou passar para vocês. Vou dar o up no meu canal e passar lá para vocês depois o link. E vou fazer também um videozinho com a resolução dessa atividade aqui e vou passar também para vocês, beleza? Como isso tudo vai levar um tempinho, eu vou pedir pelo menos o dia de hoje para deixar organizado e aí no final do dia eu vou passando as informações. De imediato, eu já vou fazer o up do vídeo no meu canal e vou passar os links para vocês das aulas sobre teorias atômicas e eletrosfera. Núcleo e eletrosfera, para vocês terem um acompanhamento. E depois eu faço esse exercício porque ele é muito importante. Tentem fazer ele, tá bom? Então, ó, muitíssimo obrigado pela participação. Um bom final de semana, tá? Até a próxima. Se quiserem essa listinha de atividades aqui respondidas, eu posso encaminhar também no grupo. É só dar um sinal de ok, pedir lá, que eu envio, tá bom? Não preciso. Tá, então eu vou Só enviar. confirmando. É necessário para minha sobrevivência. Só, confirme. Quem vai confirmar alguma coisa? Não? Confirmei. Então Peraí, tá bom. professor. Oi. Ele tá querendo mexer na minha tela de toda forma. Não vou dar esse Não, acesso tio, pra... não é, tio. Só uma vez. Só uma Não. vez, por favor. Não. Deixa Por favor, quietinho. Eu não sei aula. até onde você domina essas ferramentas, não. Não, tio, eu só sei até onde eu posso mutar. Mais nada. Ah, tá. Não tem como mexer nesse negócio aí. Tem como fazer um monte de coisa, olha lá, ó. Eu acho que é só no celular, porque no meu computador não aparece nenhuma opção para riscar, não. Tá bom, Felipe? Na próxima a gente brinca com essa. Na próxima aula. Eu te dou liberdade para mexer na minha tela. Beleza? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Júlia. Tchau, Rafa. Tchau para vocês, pessoal. Até a próxima.